Sejam bem-vindos a Santa Catarina, um estado que vem se transformando em um dos destinos mais cobiçados do Brasil, não só para turistas, mas também para quem busca uma vida melhor. Aqui, encontramos cidades com qualidade de vida invejável, uma população acolhedora, infraestrutura de ponta e paisagens que parecem saídas de um cartão postal. Mas por trás das belezas naturais e do crescimento acelerado, também existem dilemas importantes, como o aumento do custo de vida, impactos ambientais, trânsito caótico em algumas regiões e a difícil tarefa de manter o equilíbrio entre o progresso e o bem-estar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 5 pilares que definem o atual momento de Santa Catarina. Desde sua economia vibrante e infraestrutura invejável, passando pelas cidades que encantam moradores e visitantes, até os desafios que surgem quando o sucesso atrai cada vez mais gente. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da superfície. Este é o retrato de Santa Catarina. Número 1. Santa Catarina. Entre o azul do mar e a força da economia. Santa Catarina não é o maior estado do Brasil. Também não é o mais populoso, nem o mais rico em recursos naturais. Mas, ao longo das últimas décadas, esse estado do sul do país se transformou em um exemplo de desenvolvimento equilibrado, qualidade de vida e organização urbana. Com um litoral que rivaliza com destinos caribenhos e cidades que figuram nos rankings de segurança e infraestrutura, Santa Catarina parece à primeira vista um paraíso entre montanhas e mar. Mas o que sustenta essa imagem vai muito além da beleza natural. A economia catarinense é uma das mais diversificadas do país. Enquanto outras regiões se apoiam fortemente em um ou dois setores, Santa Catarina criou uma base produtiva sólida que vai da indústria pesada ao turismo, da agropecuária ao setor de tecnologia. No oeste do estado, cidades como Chapecó se destacam na agroindústria, especialmente na produção de carne suína e de frango, abastecendo o mercado interno e exportando para o mundo todo. Já no Vale do Itajaí, polos como Blumenau e Joinville são conhecidos por sua força industrial, de têxteis à metalurgia, com empresas que mantêm padrão internacional. E é justamente essa diversidade econômica que garante a Santa Catarina um crescimento estável, com taxas que frequentemente superam a média nacional. Mesmo em tempos de crise, o estado demonstra resiliência. O ambiente de negócios é favorecido por uma cultura de trabalho baseada em cooperação, eficiência e inovação, marcas herdadas de uma imigração europeia que deixou, além da arquitetura e das tradições, um legado de organização social e econômica. Mas crescimento não se sustenta sem infraestrutura, e é aqui que outro ponto forte de Santa Catarina entra em cena. A malha viária é considerada uma das melhores do Brasil, com destaque para a BR-101, que atravessa o litoral e conecta cidades importantes como Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis. Essa rodovia é uma das mais modernas do país, duplicada em quase toda sua extensão dentro do estado e essencial para o escoamento da produção e a chegada de turistas. A capital, Florianópolis, é outro exemplo dessa infraestrutura de qualidade. Com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil, a cidade combina tecnologia, universidades renomadas e uma natureza estonteante. É um polo de startups, com diversos hubs de inovação e um ecossistema empreendedor que atrai jovens talentos de todo o país. A ilha, com suas praias, trilhas e gastronomia rica, equilibra a vida urbana e contato com a natureza como poucas cidades no Brasil conseguem. E se a ideia é viver com tranquilidade, segurança e bem-estar, Santa Catarina também lidera. Cidades como Jaraguá do Sul e Brusque figuram entre os municípios mais seguros do Brasil, com índices de criminalidade muito abaixo da média nacional. Isso tem atraído cada vez mais famílias em busca de um recomeço, aposentados, investidores e até estrangeiros interessados em qualidade de vida. Outro fator que chama a atenção é o cuidado com o espaço urbano. Em muitas cidades catarinenses, ruas limpas, praças bem cuidadas e respeito às regras de trânsito são parte do cotidiano. Existe, é claro, uma diferença entre os centros maiores e os municípios do interior,
mas no geral, a percepção de organização e funcionalidade urbana é algo que se destaca a olhos vistos. No entanto, nem tudo é perfeito. O crescimento acelerado e a valorização constante de certas regiões têm gerado desafios, como aumento do custo de vida, pressões ambientais e disputas pelo espaço urbano. Mas esses pontos ganham mais destaque nos blocos seguintes. Por ora, o que se vê é um estado que conseguiu, até aqui, manter um raro equilíbrio: crescer sem perder sua identidade. Número 2. Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. Imagine caminhar por uma avenida à beira-mar cercada por arranha-céus reluzentes, onde carros de luxo dividem espaço com ciclistas e turistas, e cada esquina guarda uma promessa de entretenimento, luxo ou um visual de tirar o fôlego. Assim, é Balneário Camboriú, a cidade que mais parece uma miragem urbana no litoral sul do Brasil. Comparada frequentemente a lugares como Miami, Dubai ou Las Vegas, BC, como é carinhosamente chamada, é uma das cidades mais curiosas e emblemáticas de Santa Catarina. Pequena em tamanho, gigantesca em ambição. Com pouco mais de 46 mil habitantes fixos, Balneário Camboriú é, em termos territoriais, a menor cidade de Santa Catarina. Mas o número de pessoas que circulam por lá conta uma outra história. Durante a alta temporada, a população flutua de forma exponencial. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas passem pelo município entre dezembro e fevereiro. É como se a cidade multiplicasse a si mesma por 20, de uma hora para outra. E o motivo para esse fenômeno é simples. Balneário Camboriú se tornou sinônimo de luxo, diversão e ostentação à beira-mar. Tudo começou de forma modesta. Até meados do século XX, Balneário Camboriú era uma vila de pescadores. O boom veio nos anos 50 e 60, impulsionado pela elite catarinense e pelos veranistas do Vale do Itajaí. Em 1964, o distrito foi emancipado e começou a traçar sua própria história. Uma trajetória de crescimento acelerado, especulação imobiliária e reinvenção constante. Hoje, Balneário Camboriú possui o metro quadrado mais caro do Brasil, especialmente na badalada Avenida Atlântica, de frente para o mar. Prédios de altíssimo padrão são erguidos um ao lado do outro, com helipontos, elevadores panorâmicos, piscinas suspensas e vistas deslumbrantes. Investidores do Brasil inteiro e de fora do país disputam espaço nesse cenário verticalizado, onde o céu parece ser o limite, literalmente. Entre os arranha-céus, muitos figuram entre os mais altos da América do Sul, reforçando o apelido de Dubai brasileira. Mas Balneário Camboriú não é feita só de concreto e vidro. A cidade também se destaca pelo turismo e pela variedade de atrações. O Parque Unipraias, por exemplo, é um dos cartões postais da região, com seu teleférico que liga a Praia Central à Praia de Laranjeiras, passando por cima da Mata Atlântica. O barco pirata, o Oceanic Aquarium, a roda gigante com vista para o mar e a proximidade com o parque temático Beto Carreiro World fazem da cidade um ponto de encontro para famílias, casais e jovens em busca de diversão. E por falar em jovens, a vida noturna de Balneário Camboriú é uma atração à parte. Baladas de renome internacional, beach clubs, que rivalizam com os melhores do mundo, e festas de Réveillon, que reúnem centenas de milhares de pessoas, tornam a cidade um dos destinos mais badalados do país. DJs famosos, artistas internacionais e celebridades circulam por ali com frequência, consolidando a imagem da cidade como um polo de entretenimento. No entanto, nem tudo é brilho. O custo de vida em Balneário Camboriú é um dos mais altos do Brasil. Restaurantes, supermercados, serviços em geral, tudo tende a ter um preço acima da média, especialmente na alta temporada. O mercado imobiliário aquecido também afastou parte da classe média, que busca alternativas em cidades vizinhas como Itapema ou Camboriú, que é a cidade irmã, mas sem o mar. A mobilidade urbana também enfrenta desafios. Durante o verão, o trânsito chega a parar completamente em certos pontos. As ruas estreitas e o número crescente de veículos tornam a locomoção complicada, exigindo paciência e planejamento. Além disso,
O crescimento urbano desenfreado levanta questões ambientais importantes, como o sombreamento da praia pelos prédios, a dificuldade na circulação dos ventos e a poluição das águas, que exige atenção constante das autoridades. Número 3. Desafios do crescimento acelerado. O crescimento de Santa Catarina é visível. Estradas duplicadas, novas torres sendo erguidas todos os dias. Cidades que até pouco tempo eram vilarejos pacatos. Agora tem shopping centers, universidades e trânsito de metrópole. Tudo isso faz parecer que o estado está em uma corrida constante rumo ao futuro. Mas essa velocidade toda também cobra um preço. Com o desenvolvimento acelerado vem desafios reais e, em alguns casos, problemas que exigem respostas urgentes. Um dos primeiros impactos é sentido no bolso. Com a valorização imobiliária em diversas regiões, o custo de vida em Santa Catarina disparou. Aluguel, alimentação, serviços básicos, tudo ficou mais caro, especialmente nas cidades litorâneas como Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema e Joinville. Um apartamento que antes custava R$ 1.200 para alugar hoje pode ultrapassar os R$ 3.000, dependendo da localização. E isso sem contar as áreas de alto padrão, onde a realidade é ainda mais distante da classe média. Esse aumento não afeta apenas os moradores antigos. Muitas pessoas que vieram de outros estados em busca de uma vida melhor e foram atraídas justamente pela fama de qualidade de vida catarinense, encontram dificuldade para se manter. O mercado de trabalho nem sempre acompanha o ritmo da especulação imobiliária, e nem todos conseguem se adaptar às exigências locais. Há casos em que famílias inteiras precisaram voltar para os seus estados de origem por não conseguirem se estabilizar financeiramente. Além disso, o trânsito, que já foi considerado um problema apenas das capitais, passou a ser uma dor de cabeça em cidades menores também. O aumento populacional, o turismo crescente e a dependência quase total do transporte por automóveis colocaram à prova a capacidade das vias catarinenses. Florianópolis, por exemplo, enfrenta engarrafamentos constantes nas ligações entre a ilha e o continente, especialmente em horários de pico ou durante a temporada de verão. Já Balneário Camboriú, como já vimos aqui, muitas vezes trava por completo em dias de grande movimento. Essa explosão urbana também deixa marcas no meio ambiente. A verticalização das cidades altera o microclima, compromete a circulação natural dos ventos e pode até provocar sombreamento em áreas antes ensolaradas, como as faixas de areia da praia. A ocupação irregular de encostas, matas e áreas de preservação agrava riscos de deslizamentos e enchentes, principalmente em períodos de chuva intensa. A água potável, recurso essencial, também entra na lista de preocupações. O aumento populacional em determinadas cidades não foi acompanhado por uma ampliação equivalente na infraestrutura de abastecimento. Em alguns municípios, a falta d'água durante a temporada já é comum, uma consequência direta da pressão sobre os recursos naturais. O tratamento e a destinação adequada do esgoto também entram nessa equação, exigindo investimentos constantes para evitar contaminações e garantir a balneabilidade das praias. E tem mais um ponto importante: o planejamento urbano. Muitos municípios cresceram rápido demais, sem tempo de se prepararem para receber tanta gente. A especulação imobiliária avançou, mas os serviços públicos nem sempre acompanharam. Faltam escolas, creches, postos de saúde e áreas verdes em algumas regiões que, há poucos anos, eram praticamente rurais. Isso gera desequilíbrio, sobrecarga e insatisfação, especialmente entre os moradores de longa data que veem suas cidades mudarem rápido demais. O desafio, então, é claro: como manter o desenvolvimento sem perder a qualidade de vida? Como crescer sem comprometer o bem-estar da população e a preservação ambiental? Número 4. Qualidade de vida e diversidade catarinense. Santa Catarina é um estado que vai muito além das praias. Embora o litoral seja o grande cartão postal, com destinos como Bombinhas, Guarda do Embaú e a internacionalmente conhecida Florianópolis, o estado se destaca mesmo pela qualidade de vida. E esse não é apenas um elogio subjetivo. Os números confirmam. Segundo o último ranking da Firjan,
que avalia os índices de desenvolvimento dos municípios brasileiros com base em saúde, educação e emprego, Santa Catarina aparece com 85% de suas cidades entre as 100 mais bem avaliadas do Brasil. Nenhum outro estado atinge esse patamar. Jaraguá do Sul, por exemplo, ocupa há anos o topo da lista das cidades mais seguras do país, com uma taxa de homicídios inferior a 5 por 100 mil habitantes, algo comparável a países europeus como a Suécia e a Áustria. Quando olhamos para o Índice de Desenvolvimento Humano, Santa Catarina também se destaca. O estado possui o maior IDH do Brasil, com 0,774. Isso significa que os catarinenses, em média, têm mais anos de estudo, maior expectativa de vida e melhores condições de renda em comparação ao restante do país. Para se ter ideia, o estado supera até mesmo São Paulo e o Distrito Federal nesses quesitos. Além dos números, o que chama a atenção em Santa Catarina é a capacidade de oferecer estilos de vida diversos, mas com qualidade em comum. Em Joinville, maior cidade do estado, a força industrial convive com ruas arborizadas e eventos culturais como o Festival de Dança, o maior do mundo. Já em Blumenau, a influência germânica não se limita à Oktoberfest. A cidade é organizada, limpa, segura e conhecida pela educação pública eficiente. Florianópolis, a capital, mescla tecnologia com natureza. É considerada o segundo maior polo de startups do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, e atrai jovens empreendedores de todo o país. Ao mesmo tempo, oferece 42 praias, lagoas, trilhas, morros e comunidades tradicionais como o Ribeirão da Ilha. Em 2023, a revista Exame elegeu Florianópolis como a melhor capital para se viver no Brasil, com base em critérios como infraestrutura, saúde, segurança e bem-estar urbano. Mas não é só nas grandes cidades que Santa Catarina brilha. Pelo interior, pequenos municípios como Pomerode, Treze Itilhas, São Joaquim e Urubici revelam o quanto o estado é rico em lugares. Em Pomerode, tudo lembra a Alemanha, das fachadas das casas até os festivais locais. A cidade tem um dos melhores índices de alfabetização do país. Em Urubici, na Serra Catarinense, o frio intenso, as montanhas e os cânions desenham uma paisagem digna de cartão postal. E ideal para quem busca paz, turismo de inverno e turismo rural. O estado também investe pesado em infraestrutura e serviços públicos. Mais de 99% da população tem acesso à energia elétrica e quase 90% dos domicílios têm abastecimento de água tratada, segundo dados do IBGE. Além disso, a expectativa de vida média em Santa Catarina é de 79 anos, a maior do Brasil, e 4 anos acima da média nacional, que gira em torno de 75 anos. Geograficamente, Santa Catarina oferece um cardápio completo: serra, mar, vales, cânions, rios e até vinhedos de altitude, como os de São Joaquim e Urupema, onde a produção de vinhos finos começa a ganhar reconhecimento internacional. Para quem busca aventura, há trilhas, rapel, balonismo e praias ideais para o surf. Para quem prefere tranquilidade, há pequenas cidades com vida pacata e clima europeu. Toda essa diversidade faz com que Santa Catarina seja vista como um destino desejado não apenas para turismo, mas também para moradia. Dados recentes mostram que o estado teve um dos maiores saldos migratórios do Brasil nos últimos anos. Muitas famílias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e até do Nordeste estão migrando para lá em busca de segurança, oportunidades e qualidade de vida. Mas essa atratividade também traz desafios. E é justamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. Número 5. Santa Catarina. Está pronta para o futuro? Nos últimos anos, a população de Santa Catarina tem crescido a uma taxa acima da média nacional. Entre 2010 e 2020, a população do estado cresceu 10,7%, superando o crescimento de muitos outros estados brasileiros. Isso é positivo no aspecto econômico, pois mais habitantes significam mais demanda por serviços, produtos e infraestrutura.
Mas, ao mesmo tempo, esse aumento populacional traz desafios estruturais e sociais que exigem planejamento estratégico. A infraestrutura, por exemplo, é uma das grandes aliadas do Estado. Santa Catarina possui um dos melhores sistemas rodoviários do Brasil. Além disso, a cidade de Florianópolis se destaca como um hub tecnológico, atraindo empresas e startups para o estado, criando novas oportunidades de emprego, principalmente para os mais jovens. No entanto, esse crescimento na tecnologia e no mercado de trabalho também exige adaptação das cidades e uma visão de futuro no que diz respeito à sustentabilidade. A questão ambiental é, sem dúvida, um dos maiores desafios a ser enfrentado. O crescimento urbano, especialmente nas áreas litorâneas, tem gerado uma pressão sobre as áreas de preservação ambiental e os recursos naturais do estado. Balneário Camboriú, por exemplo, tem visto sua infraestrutura se verticalizar rapidamente, com a construção de arranha-céus e um aumento no número de turistas e moradores durante a alta temporada. E isso impacta diretamente a qualidade das águas e o tráfego, além de modificar a paisagem natural, afetando a circulação dos ventos e o acesso à natureza. O Estado já está tentando equilibrar o desenvolvimento com a preservação por meio de políticas públicas que incentivam energia renovável, agricultura sustentável e a criação de unidades de conservação. Outra questão a ser analisada é o custo de vida crescente, especialmente em cidades turísticas como Florianópolis e Balneário Camboriú, onde os preços de imóveis dispararam nos últimos anos. A pressão sobre o mercado imobiliário tem afastado parte da classe média e criado uma disparidade no acesso à moradia. Em Balneário Camboriú, a crescente verticalização e o alto custo de aluguel e compra de imóveis também levantam preocupações sobre gentrificação, onde as camadas sociais mais baixas podem ser expostas à marginalização e exclusão social. A pergunta, então, é: como Santa Catarina pode equilibrar sua necessidade de crescimento com o desejo de preservar a sua qualidade de vida? O caminho é encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável, onde o crescimento econômico não destrua as suas riquezas naturais e a qualidade de vida da sua população.